Jorge de Lima. Por que as jandaias e os periquitos estão gritando como os meninos do grupo na hora de vadiar? É uma cabeça de enchente que veio ontem de tarde. E o rio deu para falar grosso e bancar Zé Pabulagem. Não duvide que eu levo a sua almofada de fazer renda, minha véia. E o rio cresceu, entrou na camarinha e lá se foi com a almofada da velha. Deus te favoreça, meu filho. Você ainda outro dia era tão manso. Lavava até os pratos da minha cozinha. E rodou com o canoeiro e virou a canoa mesmo. E entrou nos fundos das casas e saiu nas portas da rua. Subiu no olho da engazeira, tirou ingá e comeu. Pulou das pedras embaixo, espumando como um doido. Fez até medo às piabas que correram para os barreiros. Só os meninos estão satisfeitos. Deus permita que o rio encha. Deus permita que o rio encha mais. Quando o rio entrar na rua, as salas de visita serão banheiros. Eles deitarão um barquinho de cima das janelas e a professora fechará a escola. Deus permita que o rio encha mais. Deus permita que o rio encha mais. Está no ar mais um Alagoas Arte e Cultura. No Alagoas Arte e Cultura de hoje a gente vai fazer um quadrangular, né? Pela primeira vez experimentando, né? Falar com diversas pessoas. E aqui a gente tem um convidado, aliás, dois convidados ilustres, mas um já é de carteirinha do programa, que é o nosso querido Chico de Assis, parceiro, amigo, grande ator, apreciador, apaixonado pela obra do Jorge Lima, divulgador da obra do Jorge Lima. E aqui nós temos também o professor Leandro Garcia, que estará lançando agora na Academia Brasileira de Letras, um livro inédito, fantástico, que está chegando como uma bomba aí para os pesquisadores do Jorge, né, olha ele lá, é um livro que fala sobre as correspondências do Alceu Amoroso Lima entre o Alceu e o Jorge, essa correspondência com esses dois grandes intelectuais brasileiros. Professor, começar com você, depois a gente vai pegando o Chico aí, o Chico fica à vontade também no curso da nossa conversa para clarear um pouco, lançar luz mais um pouco sobre esse grande poeta alagoano. E quando eu falo poeta, professor, eu quero aqui fazer uma reticência ou uma vírgula, eu não sei que pontuação ao correto, para dizer que a obra do Jorge de Lima é muito mais que poesia. Ele talvez seja o nosso, intelectual mais completo, das Alagoas, né, porque circulou nas várias, né, em várias linguagens. Foi um excelente artista visual, né, foi um excelente romancista, embora não acreditem isso a ele, e um fantástico poeta. Prazerzaço estar com o senhor aqui, depois desse interlúdio, né, e para falar um pouco mais disso. Perfeito, perfeito. Olha, Paulo, realmente muito obrigado aí pelo convite. É um prazer imenso te reencontrar, ainda que virtualmente, você e o Chico. Eu conheci vocês dois em 2017. Primeira vez que eu fui a Alagoas foi em 2017.
Na época, o governo do estado fez uma quantidade imensa de eventos culturais por conta dos 200 anos de Alagoas. E aí eu fui junto com o Chico de Assis e o nosso amigo Enio Lins até a Serra da Barriga. Não sei se o Chico se lembra disso. Fomos lá em cima, na Serra da Barriga, né? Ou seja, fizemos um evento imenso lá em União dos Palmares. Foi quando eu conheci o Paulo Poeta e o Chico de Assis, nessa uma semana que eu fiquei em Alagoas, em 2017. E foi nessa ocasião, Paulo, que começou, digamos assim, o início de se pensar esse livro, esse livrão aqui de, 700 páginas, é um livro gigantesco. E por quê? Porque naquela época, dessa coisa dos 200 anos de Alagoas, eu propus ao nosso amigo em comum, Enio Lins, jornalista Enio Lins, uma grande pessoa, a quem o livro é dedicado, diga-se passagem, que eu tinha uma ideia como pesquisador, sou professor da Universidade Federal de Minas Gerais há muitos anos e pesquisador de arquivos literários. A minha área de pesquisa na universidade é só arquivos literários. E eu falei assim, Enio, Jorge Lima nunca teve uma correspondência publicada. Vários escritores têm cartas publicadas, correspondência, e o arquivo dele é um arquivo gigantesco e nunca teve nada publicado. Porque a gente não tenta fazer um projeto para se publicar essas cartas? A proposta foi aceita e a pergunta era: publicar Jorge Lima com quem? No arquivo do Jorge Lima, a maior quantidade de cartas foi a que ele trocou com o crítico literário Alceu Amoroso Lima, conhecido pelo pseudônimo Tristão de Ataíde. Então, o Jorge Lima, ao longo da vida, se correspondeu com mais de 500 correspondentes. Mas a parcela maior foi com Alceu Amoroso Lima. Eu disse, olha, então eu acho que seria interessante a gente trabalhar as cartas de Jorge Lima com Alceu Amoroso Lima. E assim surgiu a ideia do livro. Em toda essa tua pesquisa, né, sobre o Jorge, porque a gente costuma observar que as cartas às vezes revelam mais, né, do que certos artigos sobre a pessoa ou as biografias. Tá? Às vezes as cartas elas são mais íntimas. Então, que Jorge Exato. de Lima e que Alceu, porque eram pessoas, o Alceu em particular, é uma pessoa muito controversa. Então, que duas pessoas você passou a conhecer e que vão ser reveladas a partir dessas cartas? Olha, essa correspondência começa com o Jorge Lima, jovem, jovem médico, poeta, já conhecido em Alagoas, especialmente conhecido em Alagoas por conta daquele belo poema que se chama O Acendedor de Lampiões. E esse Jorge Lima, que está publicando na imprensa de Alagoas, especialmente na imprensa de Maceió, é um Jorge Lima, digamos assim, já reconhecido como médico, como um homem público, vamos dizer assim, mas conhecido em Alagoas, conhecido em Maceió. E queria ser conhecido, o Paulo, no restante do Brasil. Naquela época, Alceu Moroso Lima era o principal crítico literário brasileiro. Alceu, inclusive, na minha opinião, é o principal crítico literário do nosso modernismo como um todo. Então, essa aproximação do Jorge Lima com Alceu se dá por quê? Alceu morava no Rio de Janeiro, na capital federal, que era, naquele momento, o centro intelectual do Brasil. Já era da Academia Brasileira de Letras. Então, como grande crítico literário, um escritor, especialmente um escritor jovem, no início de carreira, como era o Jorge Lima, ser citado, ser comentado por Alceu Moroso Lima na imprensa da época, estamos nos anos 20, era uma forma de glorificação do escritor. Então, a aproximação se deu do Jorge com o Alceu para isso. Era literalmente um desejo do jovem Jorge Lima de querer ser visto na capital do Brasil, ser citado pelo principal crítico literário brasileiro. E, de fato, ele manda os seus primeiros livros para Alceu Moroso Lima. Alceu faz uma crítica espetacular e o Alceu detecta uma coisa que eu acho muito interessante. Naquele momento do modernismo, estamos falando de 1925, 1928, 29, ou seja, a década de 20. Ele reconheceu na poesia do Jorge Lima um traço de cultura popular. Não só cultura popular, mas também de religiosidade popular. O Jorge vem com uma religiosidade muito comum do interior do Nordeste, no interior de Alagoas, com três grandes devoções pessoais. A Nossa Senhora da Conceição, sua madrinha, ele sempre dizia isso, São Jorge, o próprio nome dele,
e Santa Maria Madalena, padroeira de União dos Palmares, da paróquia de União dos Palmares. Então, ele tem essas três fortes devoções, e em vários de seus poemas, esses santos, essas figuras religiosas aparecem, e não só eles, mas também figuras da cultura popular, da religiosidade popular, as benzendeiras. Eu acho isso interessante. E o Alceu, quando vê isso na poesia, o Alceu faz uma bela de uma apresentação crítica dele na imprensa do Rio de Janeiro, dizendo o seguinte: chegou na poesia modernista o que lhe faltava. Por quê? Porque o Alceu já conhecia os romances do Nordeste, especialmente o grande romance A Bagaceira, de José Américo de Almeida, que foi uma verdadeira um impacto na literatura da época. O Alceu já conhecia A Bagaceira, mas ele dizia: como é que vem a poesia nordestina? Porque a prosa nordestina está chegando ao Rio de Janeiro, está se espalhando pelo Brasil, mas a poesia nordestina não tem um lugar de destaque. Esse lugar de destaque, segundo Alceu, se dá por Jorge Lima. Então, eu acho que essas cartas, a tua pergunta inicial, o que elas revelam? Elas revelam, digamos assim, eu acho que um outro Jorge Lima, na minha opinião, que a gente conhece ele muito pela poesia, mas um intelectual e, acima de tudo, um ensaísta. Porque tem uma dimensão do Jorge Lima que pouca gente conhece e essas cartas vão trazer, é o Jorge Lima pesquisador. Porque a gente conhece ele muito como poeta, conhece pouco, na minha opinião, como romancista, mas não conhece nada do pesquisador. Por quê? Porque ele pesquisa, ele escreve e ele publica no Rio de Janeiro. O Alceu vai dando espaços, conseguindo espaços para ele na imprensa especializada do Rio de Janeiro, para ele publicar as suas pesquisas. Aí a pergunta: que pesquisa? Religiosidade popular do Nordeste. Ou seja, ele faz pesquisas e mais pesquisas sobre religiosidade popular. A figura do Padre Cícero, que ele vai conhecer pessoalmente o Padre Cícero, numa dessas cartas é falada essa ida dele a Juazeiro do Norte. Por quê? Essa dimensão do Jorge, eu bato na tecla. Ninguém conhece. Vai sair agora, vão conhecer agora desse livro, dentre tantas coisas. Chico, colocar você aqui nessa rodada, mas colocar então já começando com poesia e depois deixar com você para fazer as suas considerações. O Leandro falou aí do primeiro grande poema que projetou o Jorge, que é o Acendedor de Lampiões. Eu já vi você falando esse poema várias vezes. Dá para a gente dar dizê-lo aqui agora? Sim, primeiro prazer imenso, Leandro, revê-lo e Paulinho, querido amigo, bom trabalho. Então, lá vem o acendedor de lampiões da lua, esse mesmo que vem infatigavelmente para odiar o sol e associar-se à lua, quando a sombra da noite enegrece. 1, 2, 3 lampiões. Acende e continua, outros mais a acender, imperturbavelmente, à medida que a noite aos poucos se acende e a palidez da lua apenas se crescente. Triste ironia atroz que o senso humano imita. Ele, que doura a noite e ilumina a cidade, talvez não tenha luz na chopa nem que habita. Tanta gente também nos outros insegura. Crenças, religiões, amor, felicidade. Como este acendedor de lampiões. Meu mestre Jorge. Maravilha, maravilha. Chico, Muito bom, muito bom. vamos aplaudir aqui o Chico, que esse Não precisa. o meu É ator necessário. preferido. Meu ator preferido. Escuta, Chico, te entrego aí o Leandro para você matar suas curiosidades do livro. Diga aí o que é que eu sei que você estava ansioso por esse livro, conversando, rapaz, esse livro vai ser arretado, que a gente vai... Diga aí qual é a tua curiosidade. Agora, não faça ele dar muito spoiler, não, mas dá spoiler do livro de 700 páginas também, não, o cara vai ter que ler. É difícil. Leandro, primeiro prazer revê-lo, querido. Parabéns pelo trabalho. Estou louco para ler o livro, estou querendo ler esse livro, estou louco para ler, vou comprar, enfim.
O Jorge também, nessa área espiritual, aí, religiosa e tal, ele antes, aqui em Maceió, também teve muitas experiências ligadas, por exemplo, ao espiritismo kardecista, né? Exatamente. Kardecista, aqui em Maceió, na Praça do Sirimbone, depois ele, ou melhor, antes também lá na Bahia, adentrava lá nos terreiros de Candomblé, enfim. O Jorge foi um cara de um espírito muito aberto. E depois ele vai, então, e abraça a religião, o catolicismo, então, Certo. e traz na sua poesia coisas belíssimas, extraordinárias. O nome da musa, quer dizer, tanto do livro A Túnica e Consúlio, como também Tempo e Eternidade. Aquelas coisas belíssimas. E ele e o queridíssimo amigo dele também, Murilo que Mendes. era o Murilo Mendes, né? Então, os Exatamente. dois, da sua terra, mineiro, né? Murilo. Então, Isso aí. essa relação aí dele, que depois ele retrata, ele leva isso para a poesia, é interessante isso, como você colocou. Essas experiências Exato. todas ele leva para a poesia. Né? Então, dentro dessa obra que você pesquisou, que você escreveu, tem essa relação dele passeando, navegando por outras áreas, ou só no catolicismo. Olha, pois é. É interessante, Chico, realmente é um prazer ter a sua pergunta. Você assistiu uma aula que eu dei na filial da Uneal, lá em União dos Palmares, ou seja, participou da minha Sim. aula. Reencontrar Foi. vocês é realmente um espetáculo, né? Rapaz, olha, essa correspondência dele, eu acho que é uma correspondência para discutir vários assuntos, são muitas cartas. Dentre os vários assuntos, eu acho que o mais discutido é a questão religiosa. E essa questão religiosa, em duas dessas cartas, se não estou enganado, a questão do espiritismo é levantado, do kardecismo, ou seja, de fato, o Jorge Lima teve um cunhado, também escritor, chamado Povina Cavalcante. E o Povina Cavalcante, famoso, grande, que foi da Academia Alagoana de Letras, o Povina diz assim, tem um capítulo da biografia que o Povina escreveu do Jorge, um capítulo só sobre a questão religiosa, e é onde aparece mais essa situação do kardecismo. De fato, quando ele era jovem, especialmente no início da carreira de médico, ele teve muito contato com o kardecismo. Por quê? Porque estamos falando inicialmente da década de 20. E nessa época, o kardecismo era uma religião muito forte. Por quê? Porque ela veio da França no final do século XIX e ela chega no Brasil no final do século XIX e o início do século XX, o kardecismo tem uma circulação muito grande, especialmente entre intelectuais. Então, o Jorge Lima ele tem contato com essa religiosidade. Acontece a conversão dele para o catolicismo, porque também houve na literatura brasileira, isso é muito pouco explorado e que eu exploro muito nesse livro, houve um movimento de conversão de vários escritores. Não foi apenas Jorge Lima que se converteu ao catolicismo. Murilo Mendes era ateu, converteu-se ao catolicismo. Augusto Frederico Smith, Lúcio Cardoso, Otávio de Faria, Cornélio Pena, ou seja, foi uma onda de conversão religiosa ao catolicismo e o Jorge entrou nesse universo. Quando ele passa, vamos dizer assim, do kardecismo para o catolicismo, o que eu acho interessante é que ele não se torna um católico chato, na minha opinião. Ele não se torna um católico inflexível, ortodoxo, né? Ou seja, desses malucos que a gente vê muito por aí que se acha que está salvo por ser de uma religião A ou B. Não. Ele converte-se ao catolicismo, mas com um espírito muito aberto à mística. Eu acho que o Jorge Lima foi um camarada místico, assim, tinha identidade católica, sim, claro, isso está muito explícito na obra e nessas cartas, mas ele era um camarada muito aberto ao transcendental, na minha opinião. Eu acho que você lembrou um dos melhores livros da literatura brasileira para se falar isso, A Túnica em Consúltio. Esse livro é discutido em várias dessas cartas, tanto que o livro é dedicado ao seu Moroso Lima, A Túnica em Consúltio, né? Então, esse livro, os poemas, eles são poemas de uma, eu poderia dizer,
identidade católica, mas muito mais do que uma identidade católica, uma identidade mística e transcendental. A abertura ao sagrado, a abertura ao divino. Eu acho que isso no Jorge é muito forte. Não é à toa que, volto a dizer, ele tem um trabalho intenso de pesquisa sobre religiosidade popular, que não era comum na época você ter pesquisa sobre religiosidade popular. E ele já lança essa bola e toca essa pedra. Estamos falando aí no início dos anos 30. Não é à toa que ele vai conhecer o Padre Cícero, não é à toa que ele conhece as bezendeiras e as beatas do interior de Alagoas. Ele, como médico, ele circula. O Paulo já viu o livro, sabe o que eu estou falando. O livro, o Chico, faz uma espécie de uma cartografia alagoana. Por quê? Porque ele, como médico, ele rodopeia o interior de Alagoas, como médico, né, de família, ele vai para várias cidades. Em cada cidade que ele vai, ele tenta entender o que é o universo religioso daquele lugarejo. Então, isso é a riqueza muito grande do Jorge Lima. Por quê? Porque ele tem uma abertura ao sagrado. De fato, há a conversão ao catolicismo. Mas isso não o transforma numa pessoa ortodoxa e inflexível do ponto de vista da fé. Muito pelo contrário. Ele é um cara aberto ao transcendental. Isso eu acho de uma beleza imensa. E aí você lembrou Murilo Mendes. Murilo é outra questão, é muito parecido com Jorge Lima. Não só foram grandes amigos, e o Murilo tem uma religiosidade surrealista, porque na poesia do Murilo Mendes, o sagrado aparece de forma surreal. Ou seja, Nossa Senhora sempre está espalhando estrelas pelo céu, São Jorge está espetando o dragão, e a cauda do dragão arrasta a humanidade. Então o Murilo tem uma dimensão até um tanto surrealista da religião. É muito rico essa dupla, Murilo e Jorge de Lima. E Alceu Amoroso Lima entendeu, porque além de crítico literário, Alceu era um católico praticante. Então eu acho que a grande aproximação de Jorge com Alceu não foi apenas pela crítica, mas também pela identidade religiosa. E Alceu soube entender isso. Eu acho que ele toca no sagrado, no universal, e ele toca, digamos assim, numa dimensão que seria muito empobrecedor se a gente encarcerasse dentro de uma religião X, Y ou Z. Ou seja, eu acho que ele toca no sagrado. E no sagrado, inclusive, das coisas mais comezinhas do dia a dia. Ou seja, eu acho que essa é a grande beleza da poesia dele nesse sentido. E um livro como outro que nós não falamos ainda, o Miracelli. O Miracelli, ele é extremamente discutido nessas cartas, ou seja, várias cartas desse meu livro aqui, o Jorge discute o encontro com Miracelli. Por quê? Porque o Alceu percebe logo de longe que Miracelli é uma metáfora, é uma estrela, mas acima de tudo é o sagrado, é o místico, é o inacessível, vamos dizer assim. Então, eu acho que é uma outra questão, o Paulo, aí respondendo já o Paulo a primeira pergunta, o que o leitor vai encontrar nesse livro? Vai encontrar o debate sobre esses assuntos, que eu acho que é uma das coisas mais belas da literatura brasileira, na minha opinião. Né? Mas explorando, a gente vai explorar você o máximo aqui hoje, né? Tá bom, né? Veja tá bom. bem, tem coisas que são reveladas também, né, que às vezes a gente vai por... Não é legal, mas o brasileiro gosta de um limite que vai para fofoca também. As cartas, às vezes, tem um pouco disso. Então, tem pessoas intelectuais que, por exemplo, acusam o Jorge de ligações com o fascismo ou com o nazismo. Sim. E que dizem que tem comprovações, né, nessa correspondência, que ele teria flertado de alguma forma com esse pensamento. Isso é comprovado? Porque a gente não pode também... aquela história de o homem é ele e as suas circunstâncias. Por exemplo, muitos intelectuais brasileiros renderam-se ao fascismo, ao integralismo. Sim, aqui, muitos intelectuais, poetas, né? Muitos. Né? Então, vários. Como é que aconteceu isso? Olha, uma boa pergunta essa tua, inclusive é boa pergunta até para elucidar um pouco essa questão. Veja, nessa correspondência do Jorge com o Alceu,
essa questão, esse assunto não é tratado. Não é. Mas o arquivo do Jorge Lima, que fica na Fundação Casa de Rui Barbosa, no Rio de Janeiro, é composto por mais de 6.000 cartas. Mais de 6.000 cartas. Ou seja, e dentro dessas 6, que na verdade é a chamada correspondência passiva. O que é a correspondência passiva? É aquilo que ele, Jorge Lima, recebeu de cartas. Como ele é de uma geração que não deixava a carta sem resposta, certamente ele respondeu esse povo todo, e aí as respostas dele estão espalhadas, sabe Deus para onde. Mas o que ele recebeu e que conseguiu ser guardado, porque muita coisa dele se perdeu ao longo da história, ao longo das décadas, são mais de 6.000 cartas no arquivo dele, na Fundação Casa de Rui Barbosa, no Rio de Janeiro. Ora, ô Paulo, lá tem uma quantidade gigantesca de cartas de intelectuais, tradutores e poetas da Alemanha. Então, assim, eu infelizmente eu não domino o alemão. Eu falo muito bem, traduzo, escrevo em inglês, francês e espanhol, mas alemão nada. Então, eu queria que justamente um especialista que conhecesse a língua alemã lesse essas cartas dos seus correspondentes alemães. Porque se tem alguma coisa nesse sentido, eu creio que esteja nessa parcela da correspondência dele. Porque é uma característica do Jorge Lima que eu acho, assim, são projetos que eu tenho para um futuro muito próximo, próximo que eu digo a partir do ano que vem, é fazer, digamos assim, esse mapeamento estrangeiro do Jorge Lima. Porque ele se corresponde com gente do mundo inteiro. E isso quase ninguém sabe aqui no Brasil. Ele tem uma correspondência com a Alemanha, com a França e com Portugal, que é um troço de doido. Ou seja, ele é conhecidíssimo e traduzido até dizer chega na França e na Alemanha e em Portugal, muito publicado em Portugal, um pouco na Inglaterra, mas é mais Alemanha, França e Portugal. Então eu acho que se tem alguma coisa deste assunto da questão desse namoro ou não com o fascismo, está nessa correspondência com os seus amigos alemães. Nessa com Alceu Moroso Lima, não tem. Eu acho que o que você falou é uma coisa certa. Muita gente vai tentar pegar a fofoca. Eu acho que talvez a principal fofoca, que dá até pena do Jorge Lima nessa correspondência aqui, são as suas 6 tentativas de entrar na Academia Brasileira de Letras. Então, assim, ele discute com pormenor cada uma das 6 eleições, candidaturas dele para a academia, eleição não, candidatura, e quem que vence, quem que não vence, para quem ele mandou carta pedindo voto, enfim, dá até pena dele todas as tentativas dele de entrar para a BL e não conseguiu nenhuma delas. E aí ele começa a reclamar de todo mundo. Aí ele Aí, interromper já, porque vou lhe interromper agora, à porque vontade. o lançamento desse livro na ABL, de certa forma, na visão aqui de nós alagoanos, é simbólico, né? Porque é como se fosse assim, olha, eu estou aqui, né? Eu estou aqui, minha obra está aqui, né? É exatamente então, isso. parabéns por isso também. É exatamente isso. Porque que acontece? Esse livro, a gente precisa realmente ser justo e ser honesto numa situação de cultura. Porque, por exemplo, toda a produção desse livro, toda a produção, foi inteiramente financiada pelo governo estadual de Alagoas, a partir desse meu contato inicial em 2017. Então foi uma produção cara, a gente sabe que essas coisas são caras, eu precisei viajar 2, 3 vezes para Maceió, um local de Maceió, uma instituição de Maceió, 2, aliás, que me ajudaram muito, a Academia Alagoana de Letras e o Instituto Histórico e Geográfico de Alagoas. Ou seja, o arquivo dessas 2 instituições, especialmente do Instituto Histórico e Geográfico de Alagoas, é uma das coisas mais espetaculares desse país. Eu não sei se é devidamente valorizado. Eu vou até puxar a orelha de muita gente daí, porque eu não sei se o pessoal daí de Alagoas tem noção do que tem no arquivo do Instituto Histórico de Alagoas, que é um dos lugares mais espetaculares na minha vida. E olha que eu dou aula há 30 anos, conheço arquivos há 30 anos. E eu tomei um susto quando eu estive aí no ano passado, já terminando essa situação de pandemia, pesquisando no arquivo do Instituto Histórico. Por que eu digo isso? Porque isso tudo, obviamente, precisou, né, de verbas para poder. Então, o governo de Alagoas ajudou demais nesse sentido. Mas, então, o livro ele é publicado pela editora Francisco Alves e pela editora da Universidade Estadual de Alagoas, a nossa UNEAL.
E é interessante que essa coedição da UNEAL, da nossa Universidade Estadual daí, com a editora Francisco Alves, foi um casamento perfeito. Por que eu estou dizendo isso? Por causa da Academia Brasileira de Letras. Porque a editora Francisco Alves, ela é a editora mais antiga do Brasil. Ela tem quase 160 anos em funcionamento. Ela é da época de Machado de Assis. Ela é da geração de Machado de Assis que ela vem. E o Francisco Alves, ele foi um dos maiores benfeitores da Academia Brasileira de Letras. Tanto que tem um salão na Academia Brasileira de Letras que se chama Salão Francisco Alves. É lá que eu vou lançar o livro. Então, o que acontece? É lá que o livro vai ser lançado. Então, eu demorei um pouquinho para a gente fazer o nosso lançamento, definir essa data no dia 11. Por que eu demorei um pouquinho? Porque eu estava querendo, Paulo, fazer o que você disse, arrumar um jeito de lançar no Petit Trianon, ou seja, no Palácio, na casa de Machado de Assis, porque era muito significativo que Jorge tentou entrar várias vezes para aquela casa e não conseguiu. Agora ele entra de forma triunfal com a sua primeira correspondência publicada, porque é a primeira vez na vida, na literatura brasileira, que se publica correspondência de Jorge Lima. E ele entra de forma triunfal. A Casa de Machado vai se abrir no dia 11 de agosto para a gente. Então, vai ficar a noite inteira do dia 11 no Salão Francisco Alves, que é o salão nobre da Academia Brasileira de Letras, e eles vão nos receber e receber Jorge Lima finalmente. Então, assim, é realmente muito Maravilha. simbólico para Alagoas e para a literatura brasileira como um todo, na minha opinião, sabe? Chico, mais um poema do Oi, Jorge Lima. Eu gostaria, Chico, que você fosse lá na academia dizer poemas do Chico, do nosso Jorge. Você é o maior recitador do Jorge que eu conheço no Brasil e no mundo. Olha que coisa. É verdade. E no mundo. Vai É lá, verdade. Chicão. aproveitando aí, o Jorge foi detido certa vez porque pintou um quadro para o Luiz Carlos Prestes e fez um poema para ele, na época, não é? Leandro, vocês têm conhecimento disso, não é? Dona Tem. Teresa foi. Pois, então, só para. E a relação de Jorge, essa questão política que o Paulo levantou. Mas tem um poema que vocês pediram, que eu acho também muito bonito, que diz assim: Não te chamo Eva, não te dou nenhum nome de mulher nascida, nem de fada, nem de deusa, nem de musa, nem de sibila, nem de terras, nem de astros, nem de flores, mas te chamo a que desceu do luar para causar as marés e influir nas coisas oscilantes. Quando vejo os enormes campos de verbena agitando as corolas, sei que não é o vento que bole, mas tu que passas com os cabelos soltos. Amo contemplar-te nos cardumes das medusas que vão para os mares boreais, ou no bando das gaivotas e dos pássaros, dos povos revoando sobre as terras geladas. Não te chamo Eva, não te dou nenhum nome de mulher nascida. O teu nome deve estar nos lábios dos meninos que nasceram juntos, nos areais movimentos que já foram o fundo do mar, no ar lavado que sacode as grandes borrascas, na palavra dos anacoretas que te viram sonhando e morreram quando despertaram. Um traço que os raios descrevem e que ninguém jamais leu. Em todos esses movimentos, apenas sílabas do teu nome secular. Que coisas primitivas escutaram e que transmitiram às gerações. Esperemos, amigos, que searas gratuitas nasçam de novo e os animais da criação se reconciliem sobre o mesmo arco-íris. Então ouvireis o nome da que não chamo Eva, nem lhe dou nenhum nome de mulher nascida. Aí. Belíssimo, belíssimo. Maravilha. É de uma beleza, é de uma beleza. E realmente o Chico não só interpreta, mas eu acho que ele encarna, na minha opinião, o Jorge Lima, que E, ô, Chico, e você falou dele pintor. Eu retorno uma coisa que o Paulo falou lá no início. Eu gostaria muito assim que daqui para frente, eu acho que vai ficar muito claro, inclusive com a publicação dessas cartas,
que o Jorge Lima foi um polígrafo. Um polígrafo. Por quê? Porque ele atuou, ele não foi apenas pintor, ele também foi escultor. Em algumas dessas cartas, especialmente dos anos 40 e 50, aparece o Jorge Lima escultor. Então, assim, eu não conhecia isso, juro que eu não conhecia. Eu sabia do Jorge, poeta, romancista e pintor. Agora, o Jorge escultor, o ateliê dele no Rio de Janeiro ficava na Cinelândia. Era o ateliê e o consultório dele. Quem conhece o Rio de Janeiro, na Praça da Cinelândia, tem um dos restaurantes mais famosos e antigos do Rio, que é o Amarelinho, famoso Amarelinho. Naquele prédio do Amarelinho, lá em cima, os 2 últimos andares eram do Jorge Lima. O 10º andar era o consultório e o 11º, no último andar, era o ateliê, tanto de pintura quanto de escultura. Então o cara foi poeta, foi romancista, foi pintor, foi escultor, foi pesquisador, eu acho que agora também sai essa dimensão do ensaísta. Então ele foi um polígrafo, é realmente uma figura fundamental para pensar o modernismo nesses 100 anos de modernismo, que a gente está em época de 100 anos da Semana de Arte Moderna. Então, eu acho que é fundamental a saída dessa correspondência que vai dinamizar esses vários Jorge Limas, vamos dizer assim, né? Era isso que eu Inclusive, queria pegar contigo agora, porque e é até justo, não é, que a gente tenha, digamos assim, uma supremacia do pessoal de São Paulo na Semana de Arte Moderna. Mas Exatamente. se apaga muito o que aconteceu no país, não é? Por Claro, exemplo, claro, claro. Bandeira estava em Pernambuco, Jorge estava aqui, então o modernismo Exato, soprou ventos para todo o país. Então eu queria que você exato. falasse um pouco dessa questão de como traz luz à participação de Alagoas no modernismo, né? Como o teu livro Perfeito. contribui para essa questão. Perfeito. Aí entra a figura fundamental do outro lado dessa correspondência, que foi Alceu Moroso Lima. Por quê? Porque Alceu era o principal crítico literário da época. E Alceu fez um trabalho de crítica literária, assim, único, porque o Alceu ele criou uma espécie, como poderia dizer, de uma cartografia modernista brasileira. Ou seja, o Alceu, embora estivesse sediado no Rio de Janeiro, mas ele se correspondeu com escritores de tudo que é lado desse país. Por exemplo, a gente, o Chico e Paulo, eu acho que a gente não pode, na verdade não pode não, a gente não deve falar em modernismo, mas em modernismos, no plural, com muito S. Por quê? Porque foram várias as manifestações modernistas, e uma coisa que o Alceu ajudou demais foi justamente fazer a cartografia disso tudo Brasil afora. Por exemplo, o Alceu descobriu, enquanto crítico literário, o modernismo amazônico, um núcleo de modernismo lá em Belém do Pará, riquíssimo, riquíssimo, que aqui para baixo ninguém sabia nem que existia. O Nordeste, olha, eu não estou exagerando, porque o arquivo do Alceu eu conheço há muitos anos, que meu mestrado, meu doutorado foi em cima da obra do Alceu. Rapazes, ele se correspondeu com o Nordeste inteiro. Não teve um estado nordestino que ele não tenha se correspondido na época. E outra coisa, hein? Não foi só com os escritores que hoje são famosos e canônicos, não. O camarada, coitado, que conseguia publicar 100 exemplares ou 50 exemplares do livro dele lá no interior do Ceará, entendeu? Lá no interior da Bahia, lá não sei aonde, mandava para ele por carta, ele fazia questão de comentar, de analisar e de dar visibilidade àquele escritor. Isso não foi só com o Nordeste, isso foi com o Sul do Brasil também, com o Centro-Oeste, quando ele descobre a literatura no entorno de Goiás, especialmente no núcleo histórico antigo de Goiás. Então, é um erro conceitual a gente achar que o modernismo foi só a Semana de Arte Moderna. Pelo contrário, a Semana de Arte Moderna ela causou muito impacto em São Paulo, apenas. Ou seja, ela criou um certo escândalo, quando ela aconteceu em 22, ela causa um espanto e um escândalo na cidade, na capital paulista. O Rio de Janeiro, que fica ao lado de São Paulo, não refletiu a Semana de Arte Moderna na época de 1922. Não, ou seja, mesmo o Rio de Janeiro, que a gente está aqui às horas de São Paulo, de ônibus, de avião é 40 minutos no máximo, o Rio, na época, ignorou completamente a Semana de 22.
A Semana de 22 de São Paulo, ela foi realmente paulista, e ela foi um acontecimento importante. Eu não estou tirando a importância do evento, eu estou dizendo o seguinte, ele não foi o único determinante para se pensar a modernidade brasileira, porque a modernidade brasileira é uma coisa muito complexa, muito complicada e muito variada, com muitas variantes. O Nordeste, ele realmente, ele tem um modernismo muito próprio e pessoal. O que estava faltando, ô Paulo, na minha opinião, era a gente entender a poesia do modernismo nordestino, que é onde entra Alagoas com Jorge Lima. Por quê? Porque aqui para o Sudeste, aqui para Rio e São Paulo, quando a gente pensa na literatura nordestina, vem logo na cara Graciliano Ramos, Raquel de Queiroz, Jorge Amado, José Lins do Rego, ou seja, o pessoal todo na área do romance, da prosa. Mas e a poesia? Entendeu? E o lugar. Porque é outra coisa com Alagoas. Alagoas só é lembrado até agora por Graciliano, na minha opinião, e eu estou falando isso como professor universitário. Muito pouco se fala na poesia do Jorge Lima nos cursos universitários, na minha opinião. Eu acho que esse livro, realmente, assim, vou deixar a modéstia um pouco de lado, vou puxar um pouco para o meu lado aqui, né? Eu sou suspeito de dizer, mas esse livro eu acho que vai confirmar a ideia, realmente, assim, botar pé que existiu um modernismo alagoano, uma poesia alagoana modernista, com todas as suas características, altos e baixos, dificuldades e avanços, mas que houve e existiu, e teve um conjunto de outros escritores no entorno do Jorge Lima. E olha, todos eles daí se corresponderam com o seu. Esse livro é a Jorge e é o seu. Mas os outros da época daí, Valdemar Valente, Rio Branco, todos se corresponderam com o seu. No arquivo do Alceu tem carta desses alagoanos todos aí. É pesquisa por muitos anos, Gabriel, né? Bom, professor, em toda essas figuras que você falou aí, você falou de uma que me chama bastante atenção e me dá bastante curiosidade como alagoano e se lançou pouca luz sobre ele, que é Aloysio Branco. Eu e o Chico de Assis fazemos um espetáculo do Graciliano, né, em que a gente vê algumas cartas que o Graciliano escreve para a Heloísa. E num momento lá, né, Chico, o Graciliano comenta com a Heloísa, vamos fazer isso se o Aloysio Branco permitir. Né? Aqui e ali a gente vê referências de intelectuais brasileiros, né, sobre o Aloysio Branco, um cara que faleceu muito novo. Então, qual era a importância desse cara? Olha, eu acho o seguinte, uma correspondência, quando ela é publicada, ela tem essa característica, ela traz gente de tudo que é lado, ou seja, ela faz um resgate de figuras, um resgate de identidades, por quê? Porque ao longo das cartas, ao longo da correspondência, os correspondentes, ou seja, Jorge Lima e Alceu Moroso Lima, vão citando pessoas, vão falando de pessoas, e dentre as várias pessoas, Ô Paulo, você deve ter visto no final do meu livro o índice onomástico. O índice onomástico no final do meu livro é 600 nomes, ou seja, eu nunca fiz uma coisa que tivesse ação de tanta gente, de tantos nomes. Um deles é o Aloysio Branco. Um advogado, ele é um poeta, um grande intelectual alagoano, jovem, morre na casa dos 30 anos, se não estou enganado, com 32 ou 33 anos, tuberculoso. E o Aloysio Branco, ele vem para o Rio de Janeiro para estudar, fazer direito, ele faz direito no Rio de Janeiro. Inclusive, aqui eu trouxe algumas rápidas imagens dele, do Aloysio Branco, né? Ou seja, isso depois tem mais, né, fotos para mostrar. E ele vem para o Rio de Janeiro, faz direito e conhece a intelectualidade carioca, se forma em direito e retorna para Alagoas para exercer o direito. Vai trabalhar no porto, ele vai trabalhar na parte administrativa do porto de Maceió. Só que ele tem aquela função burocrática no porto, mas tem um espírito inquieto. Ele é daqueles poetas de uma linhagem extremamente depressiva. A poesia dele é altamente depressiva, parece até os poetas do século XIX, do mal do século. E ele se torna amigo de toda a intelectualidade alagoana da época, principalmente o do Jorge Lima. Então, é o Jorge Lima quem dá o endereço do Alceu Amoroso para que o Aloysio Branco se correspondesse.
Então, o Aloysio pega o endereço do Alceu com o Jorge e começa a se corresponder. Essas cartas no final nos anexos, mas eu acho que o público que for ler esse meu livro aqui vai tomar um susto no final do livro, que no final do livro tem um álbum de fotografias que é o único, não tem outra, são as únicas imagens que se tem do Aloysio Branco, desse jovem escritor e intelectual de Alagoas, totalmente desconhecido. Esse álbum de fotografias eu devo muito, agradeço muito ao Paulo Poeta, que está aqui, nosso apresentador, por quê? Porque esse álbum é com o Paulo Poeta, ou seja, o Paulo Poeta me cedeu, ou seja, de uma baita, de uma generosidade ao Paulo. É assim, isso não é normal, isso não é comum na vida acadêmica, na vida cultural, alguém fazer o que você fez, ou seja, você cedeu as imagens do álbum para que ele fosse escaneado, digitalizado, e aí eu me lembro que há uns meses atrás, né, quando eu estava no final da produção, você falou assim, ó, escolha uma outra foto que você quiser. Se você também quiser publicar o álbum inteiro, pode. Então, assim, eu publiquei o álbum inteiro, as fotos, com a permissão do Paulo. Por quê? Porque só tem essas imagens do Aloysio Branco, e não só o Aloysio Branco sozinho, mas ele com Mário de Andrade, com o Sérgio Buarque de Holanda, com Manuel Bandeira, com Raquel de Queiroz, com Graciliano Ramos, com Jorge Lima em várias vezes. Então, assim, é uma forma não só de fazer uma justiça histórica e biográfica a esse cara, o Aloysio Branco, trazê-lo à baila, dizer que ele também pertenceu ao modernismo brasileiro, ou seja, foi poeta, foi revisor de romances do Graciliano Ramos, foi correspondente também, e apresenta ele ao Brasil, mas também apresenta a Alagoas, porque eu desconfio que pouco se conhece dele em Alagoas. E aí essa imensa generosidade que poucas vezes na vida eu vi, que foi o Paulo Poeta, que me cedeu 100% do álbum para eu fazer e colocar mas é o isso. outro. Chico, a cultura não Oi. tem dono, né? A cultura tem que ser, distribuída para todos, né? Esse negócio do cara ficar em casa com o negócio não funciona mais. Olha, quem tiver coisa em casa aí, entrega os pesquisadores. Exatamente. Se você for pesquisador, faça. E eu queria te agradecer bastante também, Leandro, porque você registrou lá essa participação. Para mim, eu estou me sentindo um popstar. Eu estou parecendo um popstar. O livro do Leandro me citou lá, para mim já está suficiente. E o mais importante disso tudo que eu acho, Leandro, é o que você disse. A gente vai lançar luz, né? Você lança luz sobre um cara que participou do modernismo e o Brasil fez questão de desconhecer, como diz a história. Completamente, então, a partir de agora... Completamente. Mas, Paulo, o que acontece? Você falou que a cultura deve ser compartilhada, sem dúvida nenhuma, eu concordo. Mas você sabe que tem muita gente mesquinha. E que guarda as coisas para si e não leva, não compartilha, não transforma isso em algo comunitário. Então, quando o nosso amigo em comum, Enio Lis, falou comigo, Leandro, existe um único álbum de imagens do Aloysio Branco que está com o nosso amigo Paulo Poeta. Eu fiquei maluco, ou seja, com isso foi quando eu te liguei, me lembro como se fosse hoje. Eu te telefonei, me apresentei, eu disse, olha, estivemos juntos em 2017, nos eventos 200 anos de Alagoas, e o Enio me disse que o único álbum do Aloysio Branco está contigo, e você não só me deu a permissão, como só faz o que você... Eu lembro que tu falou isso, faz o que você quiser com o álbum. Então, eu fiz o que eu quis, ele saiu como um grande, digamos assim, deixa eu pegar rapidamente um belo de um anexo, né, aqui no meu livro. Ó, essa foto aqui, né, esses 4, é José Lins do Rego, Jorge Lima, Mário de Andrade e Aloysio Branco. Aloysio Branco é esse mais baixinho aí. Então é isso que a gente traz à baila hoje em dia. A gente traz à baila essa o que a família... Quando um cara da família, uma pessoa da família chegou lá dando esse álbum, ele queria justamente isso, lançar luz sobre o Aloysio Branco. Então, enfim, conseguimos. Né? Enfim, o objetivo, depois
depois de um monte de tempo, o objetivo foi alcançado. Mas eu queria rapidamente, que a gente já está estourando o nosso tempo, estou pedindo ao nosso diretor aí, Fragoso, um pouquinho mais de tempo, porque o assunto ele está merecendo, né? Um assunto que é um assunto bom e que diz muito para Alagoas. Um pouquinho de tempo para você, para a gente exibir algumas fotos aqui e você rapidamente contextualizá-las. Não, vamos lá, Renê. Esse é o cônego Antônio Valente, o padre conhecido como Cônego Valente, um dos grandes intelectuais de Alagoas, fundador de jornal, diretor de jornal. Ele é considerado um dos pais da imprensa alagoana, muito amigo do Jorge e do Alceu Moroso Lima. É muito citado nas cartas, por isso que eu trouxe essa foto dele. Aí nós temos Jorge Lima e José Lins do Rego, rapazinhos. Jorge Lima com 19 anos e José Lins do Rego com 21 anos, ou seja, amigos desde lá do início dos anos 20. O Bebedouro, né? Ou seja, o grande Bebedouro aí em Maceió, ou seja, o Bebedouro em 1925. Ele é muito citado nas primeiras cartas do Jorge para o Alceu. O Jorge fala das lavadeiras do Bebedouro. Então eu fiz questão de conseguir. Essa foto é do Instituto Histórico e Geográfico de Alagoas, para fazer justiça ao nosso Instituto Histórico. Rua do Comércio, né? Rua do Comércio em Maceió, em 1926, na época que Jorge Lima tinha o seu consultório na Rua do Comércio. Também a Rua do Comércio, aqui nós temos a antiga farmácia industrial, está no cantinho, era nos fundos da farmácia industrial que tinha o consultório do Jorge Lima. Aí no Rio de Janeiro, esse monge é o monge beneditino, Dom Martinho Michelet, com Alceu Moroso Lima, né, outro correspondente. Por que eu coloquei essa foto? Porque quando Jorge Lima já estava morando no Rio, ele foi muito amigo desse monge beneditino, Dom Martinho Michelet. Então, Dom Martinho é citado em várias dessas cartas, e aí do Alceu Moroso Lima, de terno branco, com o monge Dom Martinho Michelet. Gustavo Capanema fazendo discurso no Centro Dom Vital, porque Capanema era o ministro da Educação e quando Jorge Lima se muda para o Rio de Janeiro, ele tem um consultório de médico, de medicina, mas ele também se torna professor de literatura brasileira na Universidade do Brasil, que hoje é a UFRJ, Federal do Rio de Janeiro. E na época, o Alceu que pediu ao Gustavo Capanema para nomear Jorge Lima como professor de literatura da, então, Universidade do Brasil. Doutor Alceu Moroso Lima, dando aula no Centro Dom Vital, isso aí é em 1958, então é o auge da correspondência dos amigos, doutor Alceu, esse aí. Aloysio Branco, na formatura dele de Direito, na Faculdade Nacional de Direito, aqui no Rio de Janeiro, né, na UFRJ, depois ele retorna como advogado a Maceió e vai trabalhar no Porto de Maceió. A imagem que eu falei agora há pouco, Terno Escuro, José Lins do Rego, Jorge Lima, Mário de Andrade e bem magrinho, baixinho, o Aloysio Branco. Essa foi a passagem em 1927 por Maceió. Então, quando o Mário foi até a Amazônia, é quando ele conhece a lenda de Macunaíma e vai escrever o seu livro Macunaíma. No retorno da Amazônia, ele para em Alagoas e fica 3 dias em Maceió. Então essa foto é nessa ocasião. Isso aí é uma das riquezas do livro, né? Porque trouxe o quê? Manuscritos. Ô Paulo, você imagina o que é na altura do campeonato a gente descobrir poema inédito, ou seja, do Jorge Lima. Foi o caso, por quê? Porque Chico, tem poema inédito, viu? O livro tem poema inédito, Chico. Vai sair ao longo das cartas. Ao longo do livro eu indico qual que é inédito. Esse Nossa Senhora é belíssimo, que ele faz um poema para Nossa Senhora da Conceição, sua madrinha. Então ele fala que os olhos da Virgem Maria e Nossa Senhora da Conceição refletem o olhar dele, do eu lírico. É uma das coisas mais belas. E esse manuscrito é um manuscrito inédito que o Jorge mandou para o Alceu Moroso Lima e o Alceu guardou no seu arquivo. Quando eu comecei a pesquisa, eu falei assim, não, isso aqui é inédito, tem que sair não só impresso, como também quero mostrar o manuscrito original para os nossos leitores verem como é que era a caligrafia e a letra, né?
Isso aí é uma das tantas imagens das cartas, né? Isso é uma carta do Alceu para o Jorge. A caligrafia é horrível. Eu demorei muito tempo. A caligrafia do Alceu é considerada uma das mais difíceis de toda a literatura brasileira. Então, o trabalho de pesquisador de cartas, de arquivo, que é o meu caso, é de decifrar garranchos também. Então, assim, eu demorei muito. Não à toa que foi uma pesquisa de 5 anos, né? Então, foram de 2017 até agora. Então, isso é só para o leitor ter um exemplo da loucura que é a caligrafia desses homens. Isso aí é do Alceu, né? Isso aí é uma carta do Jorge de Lima para o Alceu, ao contrário. E lá no finalzinho, eu adoro essa carta porque tem um bilhetinho do Graciliano Ramos. Ou seja, o Graciliano estava acompanhando o Jorge de Lima no interior de Alagoas, lá em Jacaré dos Homens. Ou seja, e aí o Jorge escreve essa carta para o Alceu, e como o Graciliano estava junto, no final ele faz um bilhetinho para o Alceu. Então é uma carta dupla, de Jorge e Graciliano para Alceu. É uma curiosidade que a gente encontra Isso é na uma pesquisa de coisa, arquivo. isso é uma curiosidade interessante, porque eu não sabia de nenhum registro do Sim. cruzamento desses dois, Graciliano com Jorge. Amicíssimo. A gente procura, Amicíssimo. eu procurei, né, Chico? A gente andou É, procurando, né, Chico? Uma época e não foi. conseguiu o registro. Olha, ô Eram Paulo, você que amigos. já você que já viu o livro aí, você sabe. São mais de 800 notas de rodapé. E nessas notas de rodapé é justamente a minha pesquisa. Em várias dessas cartas, eu faço cruzamento de dados e fatos entre Graciliano e Jorge Lima, para comprovar o seguinte, que foram amigos não só em Alagoas, como no Rio de Janeiro. Ou seja, eles começam a amizade em Alagoas e depois os dois se mudam para o Rio de Janeiro, continua a grande amizade no Rio de Janeiro. Então, assim, os rodapés, aí as minhas 800 notas de rodapé vão explicar isso para o nosso leitor. Muito bem. Que maravilha. Eu sempre isso me intrigava. Eu digo, como esses dois homens não tem nenhum registro de que eles se cruzaram, discutiram alguma coisa. Agora está resolvido. Agora, né? Está Agora resolvido. Chico, a gente está terminando aqui nosso programa. Claro que o nosso convidado falará por último aqui, e eu gostaria de que você cumprimentasse o nosso Leandro e cumprimentasse ele também com um poema para a gente encerrar esse nosso programa, também com poesia, também com Jorge de Lima. Vá lá, meu amigo Chico. Pois é, Leandro, muito obrigado por você Tá ter certo. trazido à luz tudo isso para nós, alagoanos, né? E a gente que, Paulo e eu, que a gente tem esse trabalho com graça. E eu tenho duas coisas a falar. Essa questão que você colocou do alemão, o Jorge estudou alemão também, né? E ele gostava muito, né? E uma outra coisa é aquela fotomontagem, as fotomontagens que ele fazia, né? Sim, muitas. Fotomontagem. Então, o Aloysio Branco acompanhou o Jorge quando aconteceu o probleminha aqui, que o Jorge teve que ir embora. O Aloysio acompanhou, era uma pessoa muito querida deles todos, né? Antes de concluir, dizer a poesia, eu queria dizer a vocês, nós, Paulo e eu, estou falando o nome de nós dois, gostaríamos muito da possibilidade da gente montar um trabalho vendo essas cartas no teatro. O que é que você acha, Paulo? Como a gente faz com o Gracinha. Maravilhoso, maravilhoso. Podemos Puxa sim. vida, puxa vida. Devemos. Eu só peço uma coisa: me convide para o lançamento, para o primeiro dia. É a única coisa que eu peço. Tá. A gente pode Quem entrar sabe a aí no gente coloca ele no palco. A gente pode colocar ele no palco pensante, assim, com aquelas máscaras de pesquisador mexendo num monte de carta. As cartas por cima, assim, da cabeça. O cara totalmente louco. Uma cena, o cara tendo pesadelo com carta, as cartas caindo em cima do camarada, assim. Porque a gente já segura o espetáculo que está segurando, e aí seguraria com os dois e essas cartas. E o seu Amoroso Lima, Isso. o Cristão de Ataíde e o Jorge. espetáculo. Mas eu vou dizer Grande o poema, ideia, tá? grande ideia. O Obrigado. poema é assim, que tem a ver com modernismo, fim de tarde,
Boquinha da noite, com as primeiras estrelas e os derradeiros céus. Entre as estrelas e lá detrás da igreja, surge a lua cheia para chorar com os profetas. E vão dormir as duas coisas novas desse mundo, o sol e os meninos. Mas ainda vela o menino possível aí do lado, enquanto todas as crianças mansas dormem, acalentadas por mãe negra noite. O menino impossível, que destruiu os brinquedos perfeitos que os vovós lhe deram, o urso de Nuremberg, o velho barbado Yugoslavo, as popeias de Paris, o carrinho português feito de folha de Flandres, a caixa de música tchecoslovaca, o polichinelo italiano, Lady Andre, o tchá-tchá-tchá, 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 piuí, trem de ferro dos Estados Unidos, e o macaco brasileiro de Buenos Aires movendo a cola e a cabeça. Menino impossível, que destruiu até os soldados de chumbo de Moscou e furou os olhos de um Papai Noel. Brinca com tacos de pau, caixas vazias, pedrinhas brancas do rio. Faz de conta que os sabugos são bois. Faz de conta. Faz de conta. E os sabugos de milho mugem como bois de verdade. Oh! E os tacos que deveriam ser soldadinhos de chumbo são cangaceiros de chapéu de couro. Olê, mulher rendeira, olê, mulher rendeira. E as pedrinhas balem. Coitadas das ovelhas mansas longe das mães, presas no escurrar de papelão. É boquinha da noite, no mundo em que o menino impossível povoou sozinho. A mamãe mochila, papai cabeceia, o relógio badala. Tchá, 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 tem, tchá, tem, tchá, tem. E vem descendo a noite encantada, da lâmpada que expira lentamente na parede da sala. O menino pôs a testa e sonha dentro da noite quieta, da lâmpada apagada, um mundo maravilhoso que ele tirou do nada. Xô, xô, pavã, sai de cima do telhado, deixa o menino dormir sossegado. Essa rua, fosse minha. Daí a poesia. Maravilha, maravilha. Lindo, lindo. Maravilha. Nossa, Ando, eu emocionante. vou. Infelizmente a gente já estourou o tempo do programa aqui, porque a gente precisa. Mas a gente quer ouvir, agradecer muito de novo, não é, a gente ter lançado luz sobre o modernismo. Eu não tinha ouvido falar aqui em Alagoas ainda, durante essas comemorações do modernismo, sobre essa nossa participação no modernismo. Eu acho que é a primeira vez que a gente está falando aqui em Alagoas. É muito triste isso, porque a gente tem uma participação e deve se agarrar a ela, né? Uma participação importante. Claro. Não é uma participação diminuta, né? Como a gente diria, é uma participação robusta, né? Robusta. Né? Dúvida. Então, te agradecer muito e deixar aí para as tuas despedidas e para o convite que, claro, só para registrar, mas o convite do lançamento dia 11, né? Talvez até quando a gente esteja exibindo isso aqui, a gente seja na semana do lançamento. Vamos lá. Perfeito, Vamos perfeito. ver. Olha, Paulo, muito obrigado pelo convite, obrigado, mas acima de tudo, obrigado pela amizade, né, sua e do Chico. Aliás, Alagoas é uma terra realmente abençoada, sabe? Eu tenho muitos amigos aí em Alagoas. Eu fui aí 3 vezes por conta de Jorge Lima, né? Daquelas eventos e comemorações que se faz. Então foram 3 vezes que eu estive aí em Alagoas. Preciso voltar agora a 4ª vez para a gente fazer o lançamento desse livro aí em Alagoas. Então eu acho que assim é uma terra realmente de gente muito, muito boa, de homens e mulheres valorosos, de grandes poetas e artistas. E eu queria agradecer muito, se você me permite, a 2 pessoas, 2 amigos, ao Enio Lins, jornalista Enio Lins, a quem o livro é dedicado,
e ao Renan Filho, um amigo assim, um amigo grande, por quê? Porque eles foram dois grandes entusiastas, ou seja, logo de cara aceitaram e viabilizaram, que não foi uma coisa fácil, foi todo um complexo burocrático, vamos dizer assim, a gente conhece o serviço público, sabe que é, e o Renanzinho, grande amigo, e o Enio, um irmão que eu tenho aí em Alagoas, eles ajudaram demais. Então, agradecer muito eles dois, agradecer ao Instituto Histórico e Geográfico de Alagoas, à Academia Alagoana de Letras, que foram duas instituições que abriram, escancararam os seus arquivos para mim. Sem esses dois arquivos aí em Maceió, e também o Arquivo Público do Estado de Alagoas, não posso esquecer, foram três grandes arquivos: o Arquivo Público Estadual, o do Instituto Histórico e Geográfico e da Academia Alagoana. Sem esses três arquivos, esse livro não teria saído. Por quê? Porque muita da documentação que está nesse livro está tudo aí guardadinho, inédito, e agora vem a público. Então eu acho que esse livro, ele congrega uma série de pessoas, uma série de amigos, ele congrega um monte de forças, de pessoas que convergiram, queriam que o livro saísse. Claro, eu sou pesquisador há muitos anos, eu fui, digamos assim, direcionando e costurando, mas costurando as boas vontades, como você, por exemplo, que cedeu o álbum de imagens do Aloysio Branco de forma tão generosa. E aí o resultado é esse, ou seja, é esse rapagão aqui dessas páginas que a gente vai lançar dia 11 de agosto, às 18 horas, na Academia Brasileira de Letras. Já tem também um lançamento no dia 30 de agosto, na Academia Mineira de Letras, em Belo Horizonte. Minas Gerais vai se render a Jorge de Lima. E no mês que vem, em setembro, em São Paulo. E eu estou esperando os nossos amigos aí confirmarem comigo o lançamento em Maceió, que eu gostaria de fazer dois, em Maceió e União dos Palmares. Então, assim, tem até dezembro para lançar esse livro, Brasil afora. Então, eu acho que a ideia é essa mesmo, é espalhar a pesquisa de 5 anos, meu trabalho muito sério de 5 anos, que agora está materializado nesse livro. Muito obrigado mesmo, tá? Ok, a gente. É isso, é palmas mesmo, Chico, é palmas mesmo, tem que aplaudir, tem que aplaudir. Obrigado. Nós vamos ficando por aqui com o Alagoas Arte e Cultura de hoje. Não é? Vocês assistam às nossas reexibições aqui na TV Assembleia e também na TV Educativa. Esse programa pode ser visto nas duas TVs e também no nosso site, né, que é o site do Alagoas Arte, o YouTube do Alagoas Arte e Cultura. Só é procurar lá no YouTube Alagoas Arte e Cultura, vai lá que você vai também vai estar disponibilizada essa entrevista. Até uma próxima oportunidade. Ó, um beijo no coração de todos. Até mais. Um abraço.